Ótimo. Qualquer dúvida, pode perguntar sempre pelo chat. Aqui está nosso texto, né? Que está dentro da pasta que eu enviei para vocês, né? Tá? Não somente você, tá? Qualquer aluno da UFV pode ver, tá? Tá bom? E tem apostila, tem mais coisa aí, né? Então, a gente fez, a última vez, multiplicação de matrizes. Então, esse aqui, vou ampliar um pouquinho. Mais. E melhor. Aí, vocês me falam se está no paralelo ou não. Eu acho que a letrinha está bom. Então, a gente definiu multiplicação de matrizes, né? Então, só para lembrar um pouquinho. Tem essa formulinha aqui, meia doida, né? Tirar do nada. Tá, e vamos fazer uma multiplicação. Mais uma multiplicação, tá? E depois terminar esse assunto aqui. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro probleminha. Vamos colocar problema. Vamos salvar essa aula, né? Porque senão... Hoje é 3 de fevereiro, turma 2. Professor, você pode tirar uma dúvida da aula passada? É coisa bem simples. Posso? O K nessa fórmula, ele sempre vai ser 1? Ou ele pode variar à vontade? Tá. Aí Nessa você pode... formulinha. Isso. Esse símbolo aqui quer dizer assim, essa anotação que está aqui significa não que seja K sempre igual. K vai variar começando em 1 e vai terminar em N. Ah, sim. Tá? O N eu vi como ele varia. Isso. Ah, Agora, N é o número de colunas de A, que também é o número de linhas de B. Tá? entendi. Tá Se bom? for 5, então, K varia de 1 a 5, né? Isso, exato. Aqui seria somatório, né? Um Isso. termo, mais outro termo, mais outro, até 5 somados, né? Tá certo, Tá muito claro? obrigado. Tá bom. Ok, eu estou tentando gravar isso da maior, assim, como se diz, né? Quando a primeira aula, por exemplo, vai ficar cortado. Você deve ter visto aqui meu logo UFB. Tá? Estou tentando de tal forma que não apareça isso, para que no celular dê para enxergar também, no computador ou no YouTube, né? Eu vou colocar isso no YouTube depois, tá? Ok, vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo, né? Ok? Por exemplo... Vamos calcular A igual... Deixa eu ver. A vezes B. E quem A, quem é B, né? Onde A, digamos, seja uma matriz. Que matriz? De que hora? Vamos colocar uma 3 por 2. Tá bom? Isso. Digamos, 1, 0, menos 1, 2, 4, 7. Tá. Onde A é isso. E B igual... Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Outra matriz, né? Ok, agora uma pergunta, para ver se vocês entenderam, né? A nossa matriz A aqui tem ordem. Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 2. Isso, 3 linhas, 2 colunas. Tá? 3 linhas, 2 colunas. Ok, então a matriz B, quantas linhas deveria ter para poder multiplicar A vezes B? 2 linhas. Duas, perfeito, tá? Isso, 2 linhas, tá? Eu vou colocar 2, ou por 3, por exemplo. Ok? Aí está, tá bom? Bom, antes aqui, o João tinha perguntado, falado, né? Para mim está em uma tela pequena, para vocês também. Ah, não, você tem que fixar, eu acho. Tá? Tem que fixar a tela, tá? Na verdade, eu não estou usando compartilhar tela, tá? Estou
essa tela que você está vendo aí, como se fosse meu rosto. Tá? Então, é só fixar a... né? Como se... Já resolveu? Tá, ótimo. Então, isso mesmo, tá? Sempre me avisem, tá? Eu também estou aprendendo aqui. Ok. Então, vamos colocar numerinhos aqui. 0. Quanto mais zeros, melhor, tá? Menos 3. Aqui, menos 4. 2. 1. Ok. Então, agora essa matriz tem ordem 2 por 3. Então, se o... Vamos tentar resolver, né? Solução. Cadê a solução? Vamos calcular A vezes B. E como seria A vezes B? Qual seria a ordem de A vezes B? 3 por 3? 3 por 3. 3 por 3. Tá, por quê, né? Bom, esse aqui tem 3 por 2. E esse aqui, 2 por 3. Então, como a gente já falou, né? Esse numerinho, que é o número de colunas da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Assim é fácil, perdão, é possível calcular o produto A vezes B. Tá. Agora o resultado vai ser assim, 3 por 3. Nesse caso, coincidem também, tá? 3 por 3, tá? Então, vou colocar aqui uma matriz de ordem 3 por 3. Ok? Certo? Tá bom? Ok. Aham. Então, quanto vai dar isso, né? Vou diminuir o tamanho. Não tem como também. 150, 250%. Acho que está dando para ver. Eu vejo no meu celular. Eu acho que funciona. Vamos lá. Então, como eu calculo esse primeiro elemento? Tá? Vamos no caso prático agora, tá? Sem usar muito a formulinha, tá? A formulinha nos diz isso. Você vai multiplicar linha por coluna. Linha por coluna, tá? Como assim? Esse elemento aqui é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Então, eu pego linha 1 e coluna 1. Linha 1 do primeiro, coluna 1 do segundo. E multiplico elas, né? Como assim? Então, vou multiplicar essa linha vezes a coluna. Mas como assim, professor? Elemento a elemento. 1 vezes 0 mais 0 vezes menos 4. Tá? Então, mas para facilitar aqui, eu vou colocar as duas matrizes aqui. Isso. Aqui. Aí está. Vamos devagarinho, tá? Ok, vamos fazer assim ainda. Vou centralizar isso aqui para que fique melhor ainda. Aí. Tá bom? Então, como multiplico A vezes B? Já sei que vai dar uma matriz de ordem 3 por 3. Aqui, esse elemento, como eu calculo, ele está em qual linha? Primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha do primeiro e primeira coluna do segundo. Tá bom? Então, seria 1 vezes 0 mais 0 vezes menos 4. Quanto vai dar o resultado? Por favor, pode colocar no chat, pode falar se quiser. Tá? Dá quanto? 0. Muito bem, João, Sara, ok, Matheus. Sim, todos os chats estão sendo gravados, tá? Bom, espero que o Google continue sendo tão bom. Ok, resposta 0, correto mesmo, tá? Por quê? 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes menos 4 dá 0 também. Agora, professor, como calculo o valor desse elemento aqui? Fácil. Ele está em qual posição? Qual é a linha? 1. Qual é a coluna? 2. Tá. Ele está na linha 1, coluna 2. Então, vou procurar linha 1 dele, da primeira matriz, vezes segunda coluna do segundo. Então, vai dar quanto? Vou deixar marcado. Então, vai dar 1. Muito bem, alguém já respondeu, muito bem. 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 2. 1. Acho que todo mundo já entendeu. Mas vou continuar, porque tem alguns que talvez precisam um pouquinho mais de reforço. Mas tem problema não.
tá? Eu sou professor, só pago para isso. Ótimo. Então, esse elemento aqui agora vai dar quanto? Ah, tá. Primeiro, está na primeira linha, terceira coluna. Então, primeira linha desse, vezes terceira coluna. Ah, tá. Aqui já tem muita gente que já sacou, né? Vamos lá. Então, 1 vezes menos 3, mais 0. Menos 3. Ótimo. Fácil. E aqui? Não vou falar nada. Dá quanto? Todo mundo, vários dizem que 4, outro diz que é menos 8. Opa, não é consenso? 4, João diz que 4, Mateus 4, Thaís também, Pedro diz 4. Vamos fazer por maioria? Ou vamos fazer as contas? Bom, vamos lá. Então, esse elemento está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha. 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 4, dá 4. Então, 0 mais 4, 4. Então, é 4 mesmo, tá? Agora, dá quanto aqui? Vai dar quanto? Diz 0. Aqui, diz quem tem também. É isso, é aula para isso, tá? Se você não conseguiu entender essa aula, não vai conseguir entender essa aula, tem outras aulas gravadas, tá? No YouTube que eu coloquei. E esse aqui também vai estar, tá? Ok? Ok. Muitas vezes, na verdade, só lendo já é suficiente. Mas, às vezes, a gente precisa um pouquinho de ajuda. Diz que é 0. Vamos lá. Segunda linha, segunda coluna. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Correto? E aqui, vamos lá. Vai ser 2, olha, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, menos 6, menos 1, menos 7. Perfeito, Vitor, Sara, Thiago, Matheus. Perfeito, isso mesmo. Aqui. Agora estou na terceira linha, primeira coluna. Então, 4 vezes 0, né? 4 vezes 0, mais 7 vezes menos 4. 7 vezes menos 4. Então, 4 vezes 0, 7 vezes menos 4, menos 28. Como falei, né? Toda vez que tem zeros, ajuda bastante as contas. E aqui agora, segunda linha, veja que terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então, 4 vezes 1 mais 14. 4 mais 14, 18. Consenso geral. Eu acho que daqui todo mundo sai sabendo multiplicar mesmo. Tá, vamos lá. Esse aqui e esse aqui. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12 mais 7. Isso, menos 5. Ninguém esqueceu a regra dos sinais, né? Então, eu gravo aqui também. Ótimo. Então, é isso. Multiplicar é somente isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou diminuir o tamanho um pouquinho. 150. Ainda dá para ver. A vezes B deu o que estamos vendo aqui, né? 0, 1, menos 3 e tal. Eu posso calcular, pergunto, B vezes A? Posso calcular B vezes A? Então, vou colocar isso como, porque depois esquecemos. Então, isso aqui é uma pergunta. Eu vou colocar uma observação. Em inglês, né? Fazer o quê? Podemos calcular B vezes A? Bom, são respostas. Aqui dizem que sim, outro diz que não. Ah, bom, mas confundiu. Ok. Nesse caso, podemos calcular B vezes A. Sim. Resposta? Sim. Mas por quê? Aliás, quanto vai ser o resultado? Matriz de que ordem? Qual vai ser a ordem dessa matriz? 2 por 2.
alguém diz 3 por 3. É 2 por 2, tá? 2 por 2. Por que 2 por 2, professor? De B vezes A é 2 por 2. 2 por 2 mesmo, tá? Aí por quê? Acho que... Olha. Bom, então B, a primeira matriz, tá? Veja que 3 é o número de colunas dele. Deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que seria A, 3. Então, correto, dá para multiplicar. Agora o resultado vem daqui. 2 e 2. Ó, desculpa. Então, 2 por 2. Tá? Tá bom? Ótimo. Então, vamos calcular, ok? Agora vou centralizar isso aqui, bonitinho. Olha, B vezes A, né? Vezes A, que é esse carinha aqui. Tá dando isso. Igual. Bom, teria que calcular, né? Mas eu vou evitar esse passo aqui. Bom, já sabemos que vai ser 2 por 2, tá? Aqui está, eu vou... O computador também faz conta. Aí está o valor. E você pode conferir, tá? Aí. Vamos lá. O seguinte, né? Então, seria essa linha vezes essa coluna, para obter isso aqui. Ok? 0 vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. Então, 2 mais... Isso, menos 3 vezes 4. Menos 3 vezes 4, menos 12. Mais 2, menos 10. Correto, é isso mesmo. Tá? Daqui podemos notar uma coisa. A vezes V deu uma matriz de que ordem? Qual é a ordem da matriz? 3 por 3. B vezes A deu matriz de ordem 2 por 2. Dá para ver uma coisa, que A vezes B, nesse caso, não é igual a B vezes A. Uhum. Então, observe que, neste caso, A vezes B não é igual a B vezes A. Ok? Aliás, de forma geral, vai ser sempre assim, tá? A vezes B nem sempre igual a B vezes A, tá? Mas sempre é diferente? Sempre é diferente? Tem vezes que também é igual, tá? É pura coincidência, tá? Acontece isso. Acontece isso, tá? Professor, por que trocou Sim. o sinal ali no resultado? Onde? É 1 vezes 2 mais 3 vezes 4 deu menos 10 ali. Desse aqui? É Bom, 0 vezes 1 0 vezes 1 vezes 1, vezes 2. 0. 1 vezes 2, 2. Correto? Certo. Agora, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12. É, não tá aparecendo o menos 3, ele tá 3 positivo. Aqui. Aqui, pra mim. Não dá para ver o menos? Pra mim, não. Aqui também não dá para ver. Parece um Ah, tá. pouquinho borrado. Deixa, é o tamanho que a resolução já não está ajudando. Opa. Mas é bom que você fale isso. Aí, dá para ver? Ah, agora deu, professor. É a resolução, aí não tem como. Tá? Não, Quando o tamanho é 300, tá? Aí estava bem. Tentar manter. Aqui esse menos bem, bem pequeno. Tá bom? pode voltar para aquela resolução normal lá, professor, se quiser. Tá. Enquanto eu vou fazendo alguns probleminhas, aí eu vou diminuindo aos poucos, tá? Vamos lá. Então, nesse caso, opa, o bom de ter a resolução menor, né, dá para ver mais coisas, né? Tá.
que estava falando. Então, A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Então, isso você tem que ter em mente, tá? Sempre, tá? Ok? Nem sempre são iguais, tá? Vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso assunto de hoje. Ok. Agora tem uma coisa interessante. Um nomes, né? Matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Uma matriz é chamada identidade, né? Como está aqui. Se ela for quadrada. Eu não falei o que é uma matriz quadrada, mas uma matriz quadrada é uma matriz onde ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Quer dizer, são matrizes de ordem 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Tá? Essas são matrizes quadradas. Agora, uma matriz identidade é uma matriz quadrada e tem uma propriedade. Os elementos da diagonal principal, quer dizer, nos exemplos que você vê aqui embaixo, por exemplo, tá? Esses aqui, são elementos da diagonal principal, tá? A isso chamamos de diagonal principal, tá? Ok? Não sei se ficou claro. Então, isso aqui é chamado diagonal principal. Isso aqui é chamado diagonal principal. Ok? Então, esses elementos em uma matriz de identidade são todos iguais a 1. E no restante, como diz aqui, zeros. Essa é uma matriz de identidade, tá? Tá. Um nome, ok? E a gente costuma colocar um índice aqui embaixo, IN, para indicar a ordem dessa matriz, né? Se a gente colocar I1, quer dizer uma matriz de ordem 1 por 1. I2, matriz identidade de ordem 2 por 2. I3, matriz identidade de ordem 3 por 2. Só isso. E, professor, isso vai ter uma utilidade? Vai servir para alguma coisa? Sim, sim, sim. A identidade funciona como o número 1, né? Em matriz, em números, quando você multiplica um número pelo número 1, vai dar sempre o mesmo número, tá? 3 vezes 1 dá 3. 7 vezes 1 dá 7. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Qualquer matriz multiplicá-la pela matriz identidade dá a mesma matriz, tá? Isso a gente vai ver. Uhum. E, aliás, tem muitas outras propriedades, tá? Ok. Por exemplo, as que temos aqui. Deixa eu ver. Aqui, né? Desde que sejam possíveis as operações, temos as seguintes propriedades em relação à soma e multiplicação de matrizes. A, B, C, que vão representar matrizes, e a alfa, BK, beta, K, né? Números. Bom, em matrizes, funciona o seguinte. A mais B é a mesma coisa que B mais A. Isso se chama propriedade comutativa. Comutativa. Tá? Isso se chama propriedade comutativa. Ok? Né? Pega uma matriz, soma outra matriz, você pode trocar a ordem, tá? Sem problema. Não vai alterar em nada o resultado. Você pode fazer outra coisa também. Você pode pegar 3 matrizes, soma primeiro as duas, ok? E depois acrescenta a terceira. Ou soma as duas últimas e depois soma com a primeira. Então, quer dizer, você pode associar, fazer o grupinho, tá? Para somar. Então, isso funciona com matrizes. Funciona com números também, tá? Essa propriedade você também viu, né? Em algum momento. Ok? Agora, esse aqui está representando a matriz nula. Qualquer matriz somada com a matriz nula dá a própria matriz. Eu acho que dá para visualizar, é meio intuitivo. Agora aqui, a matriz, qualquer matriz A, se você soma com a matriz oposta, ela vai dar a matriz nula. Vai dar a matriz nula. Ok? Aqui está a matriz nula. Tá bom? Ótimo.
também. Acho que isso é intuitivo, né? Não deixa de ser fácil de ver. Tá? Só um pouquinho aqui. Agora sim. Aqui, alfa representa o número. Tá? Esse número vezes essa soma de matrizes, você distribui, tá? Esse número vezes a matriz A, mais esse número vezes a matriz B. Tá? E chama isso aqui propriedade distributiva. Tá? De um escalar com as matrizes. Okay? Você distribui. Também acontece isso. Você pega uma matriz e multiplica com dois números, tá? Com a soma de dois números. Então, você pode separar dessa forma, tá? A matriz A se distribui, ok? Acho que todas essas propriedades são intuitivas, tá? Na verdade, deveria ser provado. A gente não vai provar aqui, mas isso porque a matéria se chama noções, tá? A gente não vai aprofundar muito. Mas como é intuitivo, a gente aceita essa parte, tá? Agora, algo interessante, mas é muito simples. O número 1 multiplicado por uma matriz vai dar a própria matriz. Você pode pensar, mas isso é lógico, professor? Claro que sim, é lógico. Tá? Essas propriedades não estão sendo colocadas assim à toa, tá? Elas estão sendo colocadas dessa forma de propósito, tá? Isso é de propósito. Estão sendo destacadas de propósito, porque em algum momento a gente vai usar essas propriedades, tá? Quando a gente fala de espaços vetoriais, a gente vai lembrar dessas propriedades. Agora, A vezes B vezes C. Você pode associar, quer dizer, você primeiro multiplica as duas primeiras e multiplica uma terceira. Ou você primeiro multiplica as duas últimas e multiplica nessa ordem, tá? Você não pode trocar, tá? Cuidado, você não pode trocar essa ordem, tá? Isso não é permitido, tá? Cuidado, tá? Você não pode trocar B, C vezes A. Não, ok? Tá bom? Sempre mantendo a ordem, tá? Com matrizes é perigoso multiplicar, tá? Você não pode trocar. Ok. Aqui, a matriz A, como eu falei, olha só aqui. A matriz A vezes a identidade vai dar a matriz A. Aliás, se você coloca I vezes A, também vai dar a matriz A, ok? Nesse caso, funciona. Agora, a propriedade distributiva da multiplicação de matrizes com a soma de matrizes. A vezes B mais C é AB mais AC. E ao contrário, entre aspas, olha só, aqui o A agora está pela direita. A vezes B, olha, cuidado, tá? E C vezes A. Esses dois aqui não são iguais, tá? De forma geral, esses aqui não são iguais. Tá? Você não pense que são iguais, tá? A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A. AC não é a mesma coisa que C vezes A, tá? Não é igual. Já vimos exemplos, já vimos agora, né? Acabamos de fazer exemplos, onde eles não são iguais, tá? Ok? Que muitas vezes podem ser iguais, como outras não, tá? Então, nem sempre são iguais. Então, isso aqui nem sempre AB igual a B vezes A. Agora, esse aqui é muito simples de ver também. K vezes A vezes C. K é o número. O K, a letrinha K, o número pode sair para fora e multiplica, assim, você multiplica primeiro essas matrizes e multiplica pelo número K, certo? São propriedades, tá? Que deveríamos provar em algum momento, mas não é difícil de ver. Tá bom? Agora vem uma parte teórica também, né? Vamos falar de tipos de matrizes, tá? Já falei um pouco de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui está, uma matriz de ordem 1 por 1, 2 por 2, 2 por 2, 3 por 3. Existe matriz quadrada de ordem 4 por 4, 5 por 5, e assim vai, né? Aí se chamamos quadradas. Alguns chamam de retangulares as matrizes que não são quadradas, tá? E claro, já falei, né, que é uma matriz diagonal principal de uma matriz. São os elementos, né, são os números que tem essa forma. A11, A22, ANN. Isso sempre como uma matriz quadrada, né? Por exemplo, aqui, essa seria a diagonal principal, né?
essa seria a diagonal principal aqui. E essa seria a diagonal principal aqui. Certo? Só isso. Estamos dando nomes, tá? Alguns também costumam falar de diagonal secundária, tá? Mas eu não vou usar muito. Ok, aqui. Essa seria a diagonal secundária. Tá bom? Ok. Agora, mais nomes. O que é uma matriz diagonal? Uma matriz quadrada é diagonal se todos os elementos fora da diagonal principal são zeros. Por exemplo, esse aqui é uma matriz diagonal. Por quê? Fora da diagonal principal, eu tenho somente zeros. Como aqui eu tenho um único elemento, então, ele, fora dele, não tem, né? São zeros. Isso aqui tem uma matriz diagonal, tá? Aqui também uma matriz diagonal. O que importa é o que tem fora da diagonal principal, tá? O que tem fora da diagonal principal são zeros, tá? E esse aqui é matriz diagonal. Aqui, ele é uma matriz diagonal, porque fora da matriz, da diagonal principal tem zeros. Tá bom? Tá. São nomes, tá? Não nada demais. Essa parte também continua sendo bem tranquila. Agora, vamos definir potenciação, né? Multiplicar, vamos calcular A elevado a P, por exemplo. Dada uma matriz, posso calcular A vezes A vezes A, P vezes. A isso vamos chamar A elevado a P. Ok? Vamos fazer um exemplinho, né? Se não ficar muito teórico tudo e não é legal. Não é legal, né? Calcule. Tá. Vocês já viram o trabalho que dá para multiplicar matrizes, tá? Deixa eu colocar o tamanho 200. Calcule A elevado ao cubo. O que significa A elevado ao cubo? Significa A vezes A vezes A. 3 vezes, tá? Agora eu vou colocar uma fácil, 2 por 2. Ok? Posso colocar 3 por 3, só que aí a coisa começa a complicar. Digamos, coloco 1, 2, 0, 3. Tá, vamos brincar com isso. Tá, pediram calcular ao cubo? Eu calculo, né? Então, o que a gente faria, a primeira coisa que a gente faria é calcular mesmo, né? Tá, como seria, né? Desculpem. Essa. A ao cubo. Estou me enrolando aqui. A ao cubo. Bom, A ao cubo significa A vezes A, vezes A, vezes A. 3 vezes. Significa, então, isto, isso, isso. 3 vezes. Tá? Ok? Vou centralizar para que fique melhor depois. Isso. Bom, como calculo isso? Como já aprendimos, eu posso primeiro calcular isso, esses 2 primeiros, e depois multiplico pelo terceiro. Vou calcular esses 2 primeiros, tá? Bom, esses 2 primeiros. E eu pergunto agora para vocês. Qual é a ordem desse produto, dessas 2 primeiras? Qual é a ordem? Vai ser o quê? Uma matriz de que ordem? 2 por 2, 2 por 2, perfeito, 2 por 2. Né? 2 por 2. Tá, e tem uma coisa, tá? Só matrizes quadradas podem ser calculadas, né? A ao cubo, A elevado a 4, A elevado a 5, tá? Porque se a matriz for retangular, eu não posso, tá? Pense, né? Se A, por exemplo, for de 3 por 2, eu não posso calcular, se a matriz for de 3 por 2, como foi o caso aqui em cima, por exemplo, né? 3 por 2, eu não posso calcular A vezes A. Por quê? Essa seria A de ordem 3 por 2, a próxima seria de ordem 3 por 2. Então, não posso, né? Porque o número de colunas não coincidiria com o número de linhas do outro. Tá?
Então, para que eu possa multiplicar matrizes, né, calcular potências, eu preciso que a matriz seja quadrada, tá? Aqui a matriz é quadrada, e claro, as outras são iguais, são quadradas, e o produto vai ser da mesma ordem, tá? Então, vou colocar aqui, o resultado vai ser esse, vamos colocar aqui, e aqui vai ter outra, né? Então, quanto vai dar aqui? Vai, me ajudem, tá? Quero ver vocês, tá? Passando as contas, quanto vai dar aí? Diz que 1. Vamos lá, essa linha vezes a coluna. Correto, 1. Perfeito, muito bem. E aqui, dá quanto? Seria essa linha vezes a coluna. 0. Quando tem mais 0, é mais fácil mesmo. Aqui, essa linha vezes a coluna. 3 mais 6. 3 mais 3 vezes 2. 6, 9. Ok? Então, fique esperto. E aqui, vai dar quanto? Diz que 4. Camila diz 4. Não, aqui, olha, essa linha vezes a coluna. 4 mesmo, tá certo. Agora, só calcular isso. Ah, tá. Vai dar outra matriz de ordem 2 por 2, professor? Isso. Então, essa linha vezes a coluna. 1 vezes 1, mais 3 vezes 0, 1 de novo. Aqui, essa vezes esse. Vai dar 0, né? 1 vezes 0, mais 0 vezes 2. É isso. Agora, aqui, dá quanto? Segunda linha vezes primeira coluna. 9 mais 12. 21. É isso. 21. Muito bem, Rafael, Matheus, Camila. E aqui? 8, Camila, Sara. É isso aí. Rafael, Clara. Ótimo. Tá bom? É só isso. Tá, mas dá um trabalho, não? Dá um trabalho. Dá muito trabalho, tá? Se pedissem, olha só, A elevado a 100. Uma coisa seria muito difícil, né? Tá? Tem vezes que tem certos padrões, tá? Existem certos padrões, tá? Certas vantagens de quando você calcula a potência. Nesse caso, olha, quanto que deu A elevado a 2? Quer dizer, esse vezes esse. Vejam, em que se parece esse com esse? Qual parecia entre as duas? Entre A e A ao quadrado. Esse aqui é A ao quadrado. Se você percebe, alguma coisa curiosa aconteceu. A primeira linha se manteve. Igualzinho. E mais ainda, na terceira A ao cubo, a primeira linha também se manteve. Aí Pedro me diz, é o dobro da segunda. Esse aqui é o dobro desse. Na verdade, o quadrado, né? Isso aqui, 3 vezes 3, 3, né? E aqui, 2 vezes 4. E aqui aconteceu o quê? E aqui aconteceu o quê? Triplo. Na verdade seria assim. 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Isso. Aqui era 3 ao quadrado, e aqui 3 ao cubo. É isso mesmo, né? 3 vezes 3, 3 vezes 3, né? 9 vezes 3, 20. É isso mesmo? Quanto é 3 vezes 9? É 27. 27. Então, tem vezes que tem certos padrões, mas não nem sempre. Mas eu vou colocar um problema mais fácil, tá? Então, de forma geral, não tem uma regra, tá? Não tem regra. Algumas vezes funciona muito bem, tá? Ok? Então, não pode deduzir uma regra assim, tá? Talvez, vamos fazer um outro exemplo.
Quase todo, alguém responde, né? Os elementos da matriz ficarão todos ao cubo. Nem sempre, né? Porque 1 ao cubo, 1. 0 ao cubo, 0. 2 ao cubo, 8. Mas aqui, 3 ao cubo não é 21. Quase, né? Tá? Então, não pode deduzir uma regra assim, do nada, tá? Tá? Agora, mas tem uma vantagem. Com uma matriz bem simples, tá? Calcule. A elevado a... Olha, vamos brincar aqui de novo. 5. 5, professor. Nossa. Onde quem? Onde quem A, né? Vamos lá. A vai ser uma matriz. Vamos. Olha, eu vou caprichar ainda. 3 por 3. Aí você vai pensar, uau, quanta conta que vamos fazer. Tá? Mas eu vou colocar aqui uma matriz diagonal. Matriz diagonal. Ok. Solução. Cadê? Solução. Na anterior colocou solução também? Imagino que sim. Isso. Então, vamos calcular isso. Aqui temos A. Então, quanto vale A elevado a 5? Professor, dá isto. Vamos fazer a conta. Perdão. Era isso. Então, seria isso. Quantas vezes? 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Uau, professor. A tela está ficando pequena para isso. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu calculo essas duas. Seria A elevado ao quadrado. Depois calcular essas duas. Né? Já teria calculado. A ao quadrado. Você calcula A ao quadrado vezes A ao quadrado. E depois multiplica. Tá. Mas veja aqui. Quanto dá isso? Vamos calcular essas duas. Vai dar uma matriz de ordem 3 por 3. Isso sim. Ok, vai dar quanto? Me diga. Quanto vale aqui? Seria a primeira linha, vezes primeira coluna. Dá quanto? 1, professor. Quanto dá aqui? 0. Quanto dá aqui? 0. Muito bem, Sara, João. Aqui. 0 também. Como assim, professor? Está cheio de zeros. Deixa eu ver. Essa linha vezes a coluna. Tá certo, olha. 0 vezes 1, 0. Aqui, como tem zeros, vai dar 0. Aí, isso aqui. Essa linha vezes a coluna. Essa vai dar 4, professor. Essa aí mudou. Tá. E esse aqui, vai dar quanto? Opa. Vai dar 0 também. E esse aqui, 0 também. E esse aqui, 0 também. Opa. E esse aqui? Deu quanto? 9. Perfeito, Sara. E João, muito bem, 9. Bom, então, esses dois deram isso. Quer dizer que esses dois vão dar a mesma coisa. Então, eu vou copiar e colar. Aí está. E preciso multiplicar por esse. Tá. Pense. Essa é uma matriz diagonal. Essa é outra matriz, claro, é a mesma, diagonal. Multiplicando as duas, deu outra matriz diagonal. Será que isso sempre funciona? Aqui vai dar ordem 3 por 3. Eu vou copiar esse aqui. Não. C, Ctrl V. Ok. Quanto vai dar isso? Opa. Que número eu vou colocar aqui? Qual número eu vou colocar aí? Qual número? 1. Todo mundo concorda? Professora, parecido com o anterior. É isso mesmo, 1. E aqui? Vai dar o quê? 0, professor. 0. Muito bem, Clara. Muito bem, Vitor.
Aqui também, opa, aqui também dá zero. E, aliás, vai dar aqui zero, aqui zero, aqui zero, aqui zero. Você pensa, vai dar isso. E quanto vai dar aqui? Segunda linha, vezes segunda coluna. 16, professor, 16. E aqui vai dar quanto? 81. Acho que já todo mundo está descobrindo aonde queremos chegar. Ok. Agora essas duas multiplicando vai dar uma matriz de ordem 3 por 3. Ok. Ambas são diagonais. Tá, e vamos ver o que acontece. Quanto daqui? 1. Perfeito. E aqui? 0. Muito bem, Camila, Matheus, Jamile, né? Thaís, 0. Aqui vai dar 0 também. Ah, professor, geral, 0. Entre aspas. Aqui não. Aqui não. Quanto daqui? 32. Isso, muito bem. E aqui? 2, 4, 3. Muito bem. O que aconteceu? Vou diminuir o tamanho. O que acontece? A era isso. E A elevado a 5. Vejam, toda matriz diagonal elevada a qualquer potência sempre vai ser matriz diagonal. Tá? O resultado vai dar outra matriz diagonal. E não somente isso. Tem algo mais. A elevado a 5, correto? Vejam, A ao quadrado deu quanto? Veja, aqui está. 1, 4, quer dizer, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quer dizer, os elementos da diagonal foram elevados ao quadrado. Aqui não deu para ver A elevado ao cubo, mas esse elevado ao 4. Seria 1 ao 4, 2 elevado a 4 dá 16, e 3 elevado a 4 dá 81. Porque seria 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 81. E A elevado a 5 deu 2 elevado aqui. 1 elevado a 5, 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5. Ah, professor, posso aplicar como regra geral isso? Sim, senhor. Aqui, deixa eu copiar isso aqui. Ser sempre assim. 1 elevado a 5, 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5. Ok? Isso funciona só com matrizes diagonais. Que pena. Não é com todo mundo, tá? Só com matrizes diagonais. Então, vou colocar assim, uma observação. Então, se A for, vou colocar A, igual a uma matriz. De qualquer ordem, tá? Mas eu vou colocar 3 por 3, porque aqui não sei como fazer isso. De ordem N por N, tá? Digamos que fosse assim, né? A, B, C, e aqui 0. Quer dizer, for diagonal. Ok? Então, você entendeu, né? Acho que você entendeu. A elevado a K, elevado a qualquer letra, qualquer número, vai dar sempre isto aqui, vou ver, mais elevado a K. Ok? O que você achou dessa propriedade, hein? Interessante, não? Ok? Tá? Acho que todo mundo gostou dessa propriedade. Ah, professor. Ou todas as matrizes poderiam ser diagonais, né? Todas poderiam ser diagonais. Seria muito bom, professor. Tá bom.
de alguma forma, esse também vai ser o objetivo da nossa matéria. Facilitar as contas. Não é fácil calcular A elevado a 5, 7, como uma matriz qualquer, tá? Ok? Não é fácil. Mas se a matriz for diagonal, é fácil. Então, o que a gente vai inventar como matemáticos? Vamos diagonalizar uma matriz. Ok? Dada uma matriz qualquer, ver se tem um jeito de transformar uma matriz em diagonal. E trabalhar dessa forma, tá? Esse é o conteúdo da última matéria da nossa matéria, tá? É o último capítulo, ok? Mas para chegar até lá, precisamos fazer algumas contas prévias, tá? Bruno me pergunta, né, se eu posso fazer exemplo como o primeiro. Se refere, vamos lá, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Vamos lá, primeiro, como assim? Qual de todos eles? Professor, esse com matriz diagonal eu entendi direitinho. O problema foi no exemplo anterior. Deixa eu ver. A vezes B. Quando tem matriz. Não, é o que Noção. acontece mesmo. Oi? Deixa eu ver aqui. Foi o que deu 1, 0, 21 e 8 como resultado. Foi ao cubo. Esse aqui, né? Isso. Eu só não entendi o finalzinho. Por que deu isso aqui? Isso. Ah, tá. Tá bom. Olá. Acho que aqui você não teve problema, né? Porque para calcular esse, você precisa calcular esse vezes esse. Então seria 1 vezes 1 mais 0 vezes 3. 1. 1. Agora, para esse aqui, né? 1 vezes 0 é 0. Mais 0 vezes 2, 0. Agora esse 21, de onde saiu? Ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, pegou segunda linha, primeira coluna. 9 vezes 1, 9. Mais 12. 9 mais 12? Quanto é 9 mais 12? Ah? Acho que eu entendi agora. 9 mais 2, olha só, 21. Certo? Certinho. Certinho. Tá? O que tinha falado, né? Quando as matrizes são diagonais, como falamos agora, as contas são simples. Mas quando não é diagonal, não tem regra, tá? Nem sempre tem regra. Tá? E esse 8, tranquilo de calcular, né? 9 vezes 0, 0, mais 4 vezes 2, 8. Tranquilo? Tranquilo, muito obrigado. Tranquilo. Então, vamos para frente. Então, não generalize. Quando você tem matriz diagonal, isso funciona, tá? Vale para qualquer matriz de ordem n por n, tá? Basta elevar a n, a k, cada elemento da diagonal principal, tá? Quando você quer calcular a matriz a elevado a k, basta elevar a k cada elemento da diagonal principal. Ok. Continuando. Isso. Bom, aqui tem umas coisas interessantes também. Deixa antes de ver até onde eu quero chegar. Isso, já está. Ok, para não alongar muito. Vamos falar de matriz transposta. Que matriz transposta, professor? Então, dada uma matriz qualquer, de ordem M por N, a matriz transposta, ok? A gente denota assim. É uma matriz assim. Os elementos não são A e J agora, são A, J, I. Isso significa que você está trocando linhas pelas colunas, tá? E vai ter ordem N por N. Um exemplo, né? Um exemplo, deixar tudo mais claro. Ok?
calcula a transposta, né? Eu costumo colocar Tzinho minúsculo, tá? Mas tem autores e colegas que colocam letra maiúscula aqui. Ok? Eu vou colocar sempre minúsculo, tá? Fica à vontade, isso não é padrão. Esse T significa transposta, A de transposta, tá? Né? Bom, nada difícil. Opa. Tá? Melhor dizendo, onde A é igual a uma matriz qualquer. Ok. Uma matriz qualquer. Vou colocar. Ok. Vou colocar qualquer coisa. 3, 5. Agora. 5, 6, 7, 8. E menos 1, 2, 9, 5. Opa, o que der. Dá menos 3, por exemplo. Ok? Aí, simples. A solução, nada demais. Cadê? Solução. Que nada demais. O que a gente vai fazer? Desculpa. Trocar linhas pelas colunas, tá? Quer dizer, essa linha vai virar, primeira linha vira a primeira coluna. Então, a ordem vai mudar, tá? Não vai ser mais uma matriz de ordem 3x4, vai ser uma matriz de ordem 4x3. Ok? Isso eu posso fazer mais fácil. Esse programinha, como já falei, faz maravilhas. Faz a matéria completa. Ok? Aqui está. Seria bom ter esse programa. Bom. É bom. Não é necessário. Ok? Não é o único programa que faz isso, né? A transposta, então, de A é assim. A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Pronto, e acabou. Tá. Se você percebe, dessa forma, a primeira coluna virou primeira linha. A segunda coluna virou segunda linha. E assim vai. Terceira linha, coluna, quarta coluna, viraram terceira e quarta linha, respectivamente. Certo? Tranquilo. E se eu pedisse, calcula a transposta da transposta, vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar a primeira matriz, a própria matriz, certo? Essa propriedade você nunca vai esquecer, né? Com um exemplo fica claro, mas é bem natural, né? A transposta da transposta fica a mesma matriz, tá? É isso que está anotado aqui, tá? Veja, aqui tem umas propriedades. Se A e B são matrizes nas quais podem ser feitas operações, né? E com um número real, então veja, transposta da transposta é a própria matriz, tá? É isso mesmo, o que você responderam, tá? Então nunca esqueça disso, tá? Transposta é a própria matriz, tá? Cuidado, tá? As coisas começam a melhorar agora. Agora, transposta da soma. Vamos apagar isso aqui, destacar somente isso. Transposta da soma. Deixa eu ver de novo. Aqui, transposta da soma. É igual a soma das transpostas. Aí. Tá bom? Professor, se parece como integral da soma, é soma das integrais. Limite da soma, é soma dos limites. Correto? Se parece mesmo, tá? Ok? Vocês já viram cálculo, né? Já viram cálculo, né? Alguém já viu cálculo?
Ou não? Alguém de vocês já viu o cálculo? Isso, já passaram, né? Com o Nautão também, né? Isso aí, passaram com o Nautão. Tá bom. É isso aí. Alguém tá rindo por aí. Mais ou menos. Bom, por que estou falando isso, né? E que, se você observou, algumas coisas de cálculo se parecem. Agora não muito. Vocês irão ver isso. Eles se parecem demais. Algumas propriedades vão se parecer, encaixar nessa matéria. E vai ser assim no futuro. Talvez vocês não vão ver isso, tá? Não irão ver isso. Mas álgebra linear e cálculo se juntam em algum momento, tá? Eles se juntam, ok? E nascem coisas maravilhosas. Nascem o que se chama geometria diferencial, geometria riemanniana. E isso no futuro se transforma. Aliás, isso deu uma base para criar o que se chama a teoria da relatividade. Foi a teoria que desenvolveu Einstein, né? Para descobrir o que ele descobriu, né? Que a energia está relacionada com a matéria, etc, né? Tá bom? Então, tudo isso aqui é base para essas coisas, tá? Ok. Esse é um comentário à parte. Vamos continuando aqui. Agora, veja só. Aqui tem um numerinho, K. Aqui, K, opa. E a transposta. Né? A transposta de K vezes A. O que acontece? Então, a letrinha K sai para fora. É a mesma coisa com integrais, tá? Você tem integral de uma constante vezes uma função, a constante sai para fora. É isso mesmo que acontece aqui, tá? Tudo isso deveria ser provado, tá? Como eu já falei, não vamos provar, tá? Ótimo. Continuando. O que mais? Aqui. Agora sim. Cuidado. Transposta do produto não é produto das transpostas. Olha, A vezes B, e você calcula a transposta desse produto. Veja o que acontece. Ele troca a ordem. Engraçado. Vai ser B transposta vezes A transposta. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Eu vou anotar aqui. Cuidado. Muito cuidado. Ok? Muito cuidado. Não vai cometer esse erro na prova, tá? Não cometa esse erro na prova. Tem muitas questões envolvendo esse assunto, tá? Tá bom? Ok, vamos continuar. Agora vamos falar de uma parte também. Tudo isso aqui tem a ver com propriedades. Por enquanto, estamos conhecendo as matrizes. Ok? O que é uma matriz simétrica? Bom, professor. Complica não. Está indo tão bem. Matriz simétrica é uma matriz que tem essa propriedade. Ela mesma é igualzinha com a transposta. Ah, é? Vamos lá, um exemplo. Aqui, essa matriz é simétrica. Por quê? Se você troca essa linha, né? Vamos colocar. E ela vira coluna, então viraria aqui 2, 2. E essa linha vira coluna, seria 2 e 5. Opa. Ok, desculpe aqui meus traços aí, feitos com o mouse. Mas virou a mesma matriz, né? Olha. Não mudou nada. Quer dizer, a própria matriz é igual com a matriz, esse aqui é a matriz transposta, né? São iguais, tá? Então, por isso que se chama simétrica, tá? Como reconhecer matrizes simétricas? Tá? Como a gente reconhece matrizes simétricas? Ah, tá. Matrizes simétricas a gente reconhece assim. Veja. Pense na diagonal principal. Esse elemento aqui é o elemento A1,
2 é igualzinho ao elemento A21. Tá? Tem uma simetria, por isso chama simétrico, em relação à diagonal principal. Aqui também. Veja, o elemento A12 é igual ao elemento 21. O elemento A13 é igual ao elemento A31. O elemento A23 é igual ao elemento A32. Tá? Estão vendo o espelhinho aí? Tá? Não interessa o que você tenha na diagonal. Ok? Dessa forma você reconhece uma matriz simétrica. Só para brincar. Vamos ver se você pegou a ideia, né? Imagino que sim. Ok? Ok, vou colocar como exemplo. Vamos colocar uma matriz de ordem 4x4, para ver se... E, claro, a matriz tem que ser quadrada para ser simétrica, tá? Então, se eu coloco 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 8, 9, 0, menos 1, 2, vou encher de qualquer número. 1. Pergunta. Essa matriz é simétrica? Sim ou não? Essa matriz é simétrica? Sim ou não? Não, professor, não é simétrica. Me diga uma razão. Uma razão, qualquer. Por que não é simétrica? Você tem razão, não é simétrica. Aqui, Pedro diz assim, os elementos... Deixa eu ver. Isso. A12 é diferente de A21. Correto. Os elementos não são iguais, né? Os elementos simétricos não são iguais, né? Esse aqui, por exemplo. Esse com esse não são iguais. Ponto. Pode o resto estar bonitinho, mas errou numa coisa, deixa de ser simétrico, tá? Não. Não é simétrica. Outro exemplo. Ah, tá. Essa não é simétrica. Não é simétrica. Mas se eu faço o seguinte. Vou colocar aqui 5. Esse aqui. E 3. Okay. Pronto. Do jeito que está. Que número deve entrar aqui? Para ser simétrica. 2, professor. Ótimo. E aqui? Qual número? 3, né? Veja, esse tem que ser igual a esse. E esse aqui? Que número deveria ser? 3 também, professor. E esse aqui? Vinícius, correto. Caio, 5, e assim, Pedro. E aqui? Tem que ser quanto? 0, muito bem. E aqui? Tem que ser quanto? Camila, correto. Vinícius, Pedro, Caio. 8. Rafael. Esse aqui é simétrico. Tá bom? Acho que já deu para entender, né? Clarinho como água. Ok. Ah, tá, professor. Vamos continuar. Ok? Ele está falando, está explicando o texto mesmo. Agora vamos complicar um pouquinho. Uma matriz é antissimétrica se, olha só, o menos A, não o próprio A, senão o menos A é igual a transposta. Que coisa, né? Isso equivale a dizer, se você passa o menos para cá, que A é igual a menos A transposta. E aqui tem exemplos, certo? Bom, eu demoraria um pouco para demonstrar qual é a cara das matrizes antissimétricas. Começou os trens esquisitos. Tá certo, começou mesmo.
Estava estranhando, né? Estava muito fácil, né? Ok. Vamos lá, vamos matar esse carinha aqui. O que é antissimétrica? Tá? Como reconhecer uma matriz antissimétrica? Todas as matrizes antissimétricas sempre vão ter zero na diagonal. Só isso, professor? Não, tem mais. Tem mais. Agora, os elementos, por exemplo, o elemento A12 é igual a 1 menos A21. A única diferença vai ser o sinal. Veja aqui. Menos 2, 2. Menos 7, 7. Menos 5, 5. Acho que tá bom. Vou fazer mais exemplos, tá? Cadê? Cadê meu quadro? Aqui. Vou colocar esse aqui. Essa matriz, de cara, é simétrica? Sim. Mas é antissimétrica? O que você acha? Não, claro que não, professor. Claro que não. Tá. Como você reconhece? Olha, na diagonal principal, para começar, tem que ser zeros, tá? Então, isso aí não funciona, tá? Então, vou colocar, não é antissimétrica. Bom, por quê, né? Pois, na diagonal, tem elementos diferentes de zero. Claro, tem um monte de coisas que não funcionam aí. Tá, vamos colocar outro exemplo. Copiando e colando, claro. Ok, então aqui, se eu coloco zeros, resolve. Resolve. Se eu coloco zero, resolve agora. Essa matriz é antissimétrica? Também não. Por que não? Ah, tá. Bom, por que não é antissimétrica agora? Antissimétrica. Continua sem ser antissimétrica. Mas por quê? Vamos lá. Porque, veja. Isso, os sinais, os sinais. Esse aqui tem que ter sinal oposto com ele. Então, vou colocar menos aqui, por exemplo, e aqui colocou menos. Agora, ele vai transformar em simétrica, tá? Antissimétrica, perdão. Estava assim, estava assim. Então, esse não é antissimétrico, ok? Vamos colocar, pois, vamos lá. Primeiro, porque não é, né? Pois esse aqui, o elemento, vamos chamar assim, A12, 12. Esse aqui, subíndice. Demora mais para explicar, mas a gente entende muito bem. É diferente de menos A21. Isso. Como não entendeu agora? Tá, essa é a razão pela qual essa matriz não é antissimétrica. Agora, para que ele vire simétrica, antissimétrica, perdão, então vamos colocar sinais aqui. Estar aqui, menos aqui. Eu vou colocar menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos, menos. Aqui não precisa. Agora sim, é antissimétrica. Certeza? Ela vai ser antissimétrica, tá? Não é antissimétrica? Eu falei, né? Errado, né? Tá. Ele é antissimétrica. Ela é antissimétrica. O menos 8? Ah, tá certo. Muito bem. Agora sim. Será que tá certo agora? Agora é antissimétrica? Agora sim. Tá? É fácil de reconhecer a antissimétrica, tá? Mas a definição é a seguinte, tá? Se você trocar essa linha por essa coluna, a diferença deveria ser o sinal, tá? E realmente é isso. Tá? Troca linhas pelas colunas e vai acontecer isso, tá? Esse aqui, então, é antissimétrica. E por quê? Normalmente é o seguinte, tá? A gente fala assim. Porque, vamos calcular isso aqui.
calcula a transposta. Coloca o menos, né? Essa é a definição. Deve dar a própria matriz. Ok? Estou tentando formalizar só isso, tá? Aliás, se você coloca transposta isso aqui, eu vou demorar mais tempo. Deixa eu ver. C, Ctrl V, transposta. Aqui. Esse programinha calcular transposta. Aí está a transposta. Tá voltando ao nosso assunto. Ok. Menos, tem que colocar um menos na frente. Isso vai dar. Deixa eu centralizar para não nos perder. Então, isso vai dar A. A é igual a menos isso. Por quê? Porque isso dá isso. Isso dá. Aqui está transposta. Se você multiplicar por menos, vai dar tudo isso, só que trocando esse sinal. Tamanho também. Mas eu acho que todo mundo já entendeu. É só trocar sinal aqui. Aqui, troca sinal. Menos. Menos. Sinal. Troca sinal. Troca sinal. Troca sinal. E já está trocado. Aqui seria um menos. Aqui, 0, 0. Quem falta? Então, isso por menos. Tem que ter menos aqui, né? Isso. E aqui também. Ok. É isso mesmo, tá? Essa é a matriz A. Sim. Se você deixar ele diminuir mais um pouco, tem como. Aí está, a matriz A. 0, menos 2. Aqui tem o menos, tá? Não aparece, tá? Mas é menos 2, menos 3, 3. Ok? 2, 0, 5, 8. 3, menos 5, 0, 0. Menos 3, menos 8, 0, 0. Tá? Realmente é. Tá? Então, então deixa eu colocar. Vou colocar também 300 mesmo. Porque, qual é a razão? A é igual a menos A elevado a... Elevado não, transposta, né? Coloca assim. De fato, aqui a gente fez as continhas. Pronto. Fiz a conta. Aí está conferido. Tá bom. Então, acho que você já entendeu como, dada uma matriz, calcular a antissimétrica dela, tá? Tá bom. Agora, já quase finalizando a nossa matéria de hoje, nosso assunto de hoje. Essa propriedade aqui. Veja só, e preste atenção. Se A é uma matriz quadrada, então, veja só. A soma de A mais A transposta vai dar uma matriz simétrica. Como assim, professor? Qualquer matriz que você pegue e soma com a transposta, o resultado vai dar uma matriz simétrica. Tá ok, professor? Mas sabe o que? Você vai provar. E eu vou ensinar como provar. Agora, esse aqui também. A vezes A transposta é simétrica. A transposta vezes A também é simétrica. Agora tem outra coisa a mais. Se você pegar a matriz, como já falamos, qualquer, faz a diferença com a transposta, o resultado é uma matriz antissimétrica. E se você troca, também dá outra antissimétrica. Tá? Vou agora dar uma prova disso. De uma desses itens, tá? Ok?
E você vai aprender, bom, uma ideia de como provar um desses itens, tá? Ok? Então, vamos copiar aqui. O que diz a propriedade, né? Se há uma matriz quadrada, então A mais A transposta é simétrica. Então, vamos colocar assim. Prove que se A é uma matriz quadrada, não se surpreenda se isso vem na prova, tá? Porque eu tenho intenções de colocar na prova. Então, se é uma matriz quadrada, não interessa a ordem, mostre que... Isso também está na lista de exercícios, tá? Mostre que A mais A transposta, ok? É simétrica. Preste atenção, a gente acaba nossa aula com isso, tá? É simétrica. Bom, ok. Agora, como provo isso, professor? Tá. Preste atenção. É rápido, mas tem que pensar, tá? Eu quero provar que essa nova matriz é simétrica, mesmo que A seja ou não simétrica, tá? Ok? Como posso provar que uma matriz é simétrica? Usando a definição. Ok? Aqui diz... perdão. Uma matriz é simétrica, lembrando, se ela é igual com a matriz transposta. Matriz transposta dela. Tá? Ok. Então, provemos, então, que esse carinha, isso, essa é a matriz que eu quero provar que seja simétrica, tá? Provemos que, deixa eu colocar destaque, que ela, essa matriz, isso me dá uma matriz, correto? A mais A transposta é uma matriz. Quero provar que ela é simétrica. Como faço isso? Eu tenho que provar que isso é igual com a transposta dela. Aqui está a mesma matriz e aqui é transposta. Então, tem que provar que isso é igual a isso. Por que, professor? Para provar que uma matriz é simétrica, devo provar que ela é igual com a transposta. Tá, e a gente vai acabar aqui. De fato. Opa. Então, vamos fazer a conta aqui. Você vai ver que é simples. Tá, mas, por favor, faça você mesmo também, tá? Quanto vale isso? Eu vou calcular. Agora, vamos usar propriedades, tá? Vamos usar propriedades, tá? Ok. Isso, bom, ok. Lembrem, transposta da soma é igual a quanto? Transposta da soma é igual a quanto? Lembram? Essa propriedade a gente viu. Deixa eu ver aqui. Alguém já pode responder aqui, olha. Aqui, olha. Transposta da soma é soma das transpostas. Quer dizer, vou repartir a transposta, tá? Então, essa transposta vai ficar assim. Transposta dessa. E aqui, um pezinho. Mais a transposta dessa. Ok? Então, vou colocar um parêntese. Aí. Transposta dessa, tá? Isso por quê, professor? Né? Lembre. Transposta da soma é soma da transposta. Correto? Agora. Agora. Aqui. Você me respondeu muito bem no início. A quanto vale transposta da transposta? É igual a quanto? Muito bem. Então, aqui primeiro, eu vou copiar e colar o que está aqui. Esse aqui. Okay.
mais, agora esse aqui. Isso aqui, vocês responderam muito bem, isso dá A. Então, estou chegando assim, isso é igual a isso. É quase o que eu quero provar. Veja, isso é isso. Deveria ser isso. Mas aqui está trocado. Mas aqui também não tem problema. Por quê? Aqui eu apliquei. Deixa eu ver aqui só primeiro. De novo, lembre o que a gente fez. Mas vou deixar isso aqui. A propriedade que a gente usou foi isso. Transposta da soma é soma transposta. E aqui a gente vai usar o quê? Transposta da transposta é a própria matriz. Tem um acentinho. Aqui, nada mais agora. É só trocar ordem. Coloca o A para cá e esse carinha para cá. Por quê? Porque existe comutatividade na soma, tá? Comutatividade da soma. Ponto. Agora sim, veja. Esse aqui, já provei que era igual a isso, igual a isso, é igual a isso. Logo, esse é igual a esse. Então, era o que nós queríamos provar, tá? Provamos isso. Isso é igual a isso. Que é o que queríamos provar. O que queríamos provar. Já acabou. Ó. Sim. Acabou-se. Deu para entender? Deu para entender? Se deu, eu fico muito feliz, tá? Se não deu, voltar, vai estar gravado esse vídeo, tá? Ok? Agora, dever de casa. Você, com a mesma ideia que eu passei para você, você vai fazer... Ah, perdão, esse aqui não. Você vai provar o restante. Eu provei, essa é a primeira parte. Agora você prove isso, prove isso, prove isso, prove isso, tá? Possível assunto de prova, tá? Tá bom? Então, se não tiver mais perguntas, a gente vai parar por aqui, tá bom? Deixa eu salvar aqui. É bom, porque depois eu vou passar para vocês. Eu vou parar nossa gravação.